Queridos alunos, mais uma vez aqui estamos com mais essa videoaula. E a unidade 3, ela vai tratar dos gêneros literários da Bíblia Sagrada. Por que é importante estudarmos isso? Porque o texto bíblico, sobretudo do Antigo Testamento, é um texto pré-histórico, muito primitivo. E quando nós estudamos a Bíblia, nós não conseguimos, às vezes, de forma superficial, compreender como é que esse texto, de que forma esse texto chegou até nós, mesmo porque todos nós sabemos que a escrita mesmo, ela nasceu aproximadamente no ano 3000 a.C., lá na Mesopotâmia. Então é a partir dali que as coisas começaram a ser registradas. E hoje nós precisamos aprender isso. O que são esses gêneros literários da Bíblia? Então, primeiramente, precisamos aprender que a Bíblia ela é um livro literário, porque é um texto. Todo texto escrito é uma literatura. E se é um texto literário, ele pode ser reinterpretado, reescrito. Claro, nunca alterando o seu sentido original. Mas eu queria mostrar para vocês hoje que os gêneros literários da Bíblia, eles são importantes para compreendermos a origem do texto bíblico, sobretudo do Antigo Testamento, volto a afirmar. Mas, por exemplo, a Bíblia, ela contém um tipo de mito. Não estou dizendo que a Bíblia contém mito, mas um tipo de mito. O que é um mito? O mito é quando os deuses se relacionam com os homens. É quando os deuses conversam com os homens. Então nós temos, por exemplo, no livro de Gênesis, a história de Deus conversando com a serpente, conversando com o homem, aquela coisa toda. Então é um tipo de mito. Isso foi necessário naturalmente para nós compreendermos como originou-se a criação do mundo. Mas, naturalmente, isso não vai nos ajudar a compreender, a entender a origem do texto bíblico. Uma segunda narrativa bíblica, ou um gênero literário, é a chamada legenda. Há um autor que trabalha muito isso, o Dr. Romburg. Ele fala que esse gênero, a legenda, ele refere a pessoas ou objetos sagrados e querem demonstrar a santidade destes por meio de um fato maravilhoso. Então, ele está querendo mostrar que aparecem na Bíblia objetos que têm um sentido, que têm um significado. Por exemplo, os milagres de Elias contra os sacerdotes de Baal, a questão ali do altar, né? Jacó com os anjos ou com o anjo lá em Betel. Então, há todo um significado para isso. Eu preciso agilizar porque são muitas informações, mas eu quero mostrar para vocês rapidamente essas narrativas, mas eu quero destacar uma que ela é fundamental para a nossa compreensão hoje, né? Então, nós temos também as parábolas, as fábulas, as alegorias, que são formas de textos literários que nos traz uma melhor compreensão da Bíblia Sagrada. A parábola é uma história comparativa de sentido global, né? A fábula já é uma narrativa que faz os seres inanimados ou animais falarem. A alegoria é uma história comparativa em que cada elemento tem um significado particular, né? Então nós temos vários exemplos na Bíblia a respeito disso, né? Por exemplo, a mula de Balaão é uma fábula, né? Uma outra situação ou gênero literário da Bíblia Sagrada é a novela. A Bíblia também ela tem
esse tipo de narrativa. Por exemplo, quando nós estudamos a história de Ruth, vocês podem observar que a história de Ruth, ela é engenhosamente feita através de cenas. A própria história de José do Egito também é uma história que é feita através de cenas. Então, aquilo é um estilo novelístico, é uma forma narrativa da Bíblia Sagrada também, né? Então, essas narrativas bíblicas, elas são importantes para nós compreendermos o texto bíblico, como também tem a lenda, né? Um tipo de lenda na Bíblia Sagrada, a questão da farinha na botija que não se acabava e tal, lá de Elias e etc. Mas nós temos uma narrativa, um gênero literário, que esse eu quero destacar, que são as sagas. Esse gênero literário, ele é o mais importante para compreendermos como o texto bíblico chegou até nós. Por isso eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nesse gênero literário. Os outros são importantes também, mas esse é o fundamental. Porque o que é uma saga? O que é uma saga? Então, uma saga, ela é um acontecimento histórico de cunho verdadeiro. Ela é verdade. Então, o mito pode não ser, o conteúdo mítico pode não ser, lenda pode não ser, mas a saga não. A saga, ela é no seu nascedouro original e verdadeiro. E o que é uma saga, então? Então, uma saga, elas são histórias contadas e passadas de geração para geração. Vocês devem se lembrar, por exemplo, de muitas histórias que vocês sabem de entes queridos da sua família, não porque elas foram escritas, registradas em um livro, mas porque foram contadas. Por exemplo, você deve conhecer a história do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, não porque está registrado, mas porque seus pais passaram para você e você vai passar para os seus filhos, para os seus netos e assim sucessivamente. Então essas histórias, elas são verdadeiras, elas não são mentirosas. Elas podem até ser alteradas, mas o seu núcleo é verdadeiro. Então o Antigo Testamento, ele chegou até nós através, cremos, desse gênero literário fabuloso, sagas. E como isso é comprovado na Bíblia Sagrada? Nas genealogias. A palavra genealogia do hebraico significa toledot, que significa descendência, sementes, raízes, genealogias. Por isso que quando queremos ler a Bíblia toda e nos deparamos com as genealogias do Antigo Testamento, a gente acha aquilo muito chato, mas foram necessárias. Por quê? Porque aquilo ali comprova e legitima que as histórias do Antigo Testamento foram histórias verdadeiras e não inventadas, porque elas foram passadas de geração para geração, de pai para filho. Então, por isso que a saga é importante para nós hoje. Então, quando nós lemos a história de Gênesis, por exemplo, a história da criação, nós não podemos negar a veracidade daquela história. Por que não? Por causa das sagas. Significa que as informações históricas da Bíblia Sagrada foram passando de geração para geração. Então, querido aluno, concluindo, quero deixar claro para vocês isso, que a veracidade do texto bíblico é aceito por causa dos gêneros literários, sobretudo por causa das sagas. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.